Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Estamos aí na terceira semana, pessoal. E nessa semana, então espero que vocês tenham realizado a atividade da semana 2. Então, vamos à semana 3. Na semana 3, nós vamos começar aí a nossa jornada sobre o controle de enchentes, pessoal. Nós vamos falar, né, nessa unidade aí sobre como que a urbanização, essa perda de cobertura vegetal, o próprio uso inadequado do solo, eles contribuem para o aumento da enchente. E também nós vamos ver algumas medidas, né, que podem ser adotadas para controlar todos esses desastres naturais. Isso vai incluir desde soluções estruturais, como por exemplo barragens, diques, até ações mais naturais, digamos assim, se pode dizer, né, como por exemplo o zoneamento de áreas que eu tenho risco se eu colocar minha população ali, tá? Mas vocês vão entender com mais calma agora. Lembrando, pessoal, que no meio da nossa aula tem as respostas dos exercícios. Então, assistam a aula até o final. Boa aula a todos. Então, nós começamos aqui com as causas de inundação, tá? Nós vamos falar sobre as causas das inundações gerenciadas ou voltadas, melhor dizendo, com um cenário que muitos de vocês podem ter visto na prática agora, né? Então imagina, agora que eu digo é quando o Rio Grande do Sul, né, sofreu todos esses problemas. Então imagina ali que nós temos a nossa cidade, que até algum tempo atrás ela era formada, por exemplo, por campos, por áreas verdes, mas que conforme vai crescendo essa cidade, o que vai acontecendo? Vai tendo mais crescimento urbano. E aí eu vou tendo que as construções, elas vão tornar esse lugar, essa minha área, com mais ruas, né? Mais calçadas, de concreto mesmo, asfaltadas mesmo. E aí, o que é isso? O que eu tô querendo dizer? Que essas calçadas vão estar impermeabilizadas. E isso cria uma superfície, como nós já tínhamos começado a falar na semana passada, uma superfície que não vai permitir que a água entre, que a água infiltre. Então, essa água da chuva, ela não consegue ser absorvida. O solo não consegue absorver ela não consegue fazer a recarga do lençol freático. E ao invés de tudo isso, a água ela acaba escorrendo. E o que acontece? Aumenta lá, né, o meu hidrograma, como vocês viram, né? Enche o meu rio mais rapidamente, enche os meus lagos mais rapidamente, e isso aumenta o risco de inundação. E aí, se nós lembrarmos, por exemplo, das áreas verdes, né? Como, por exemplo, as árvores, as plantas, elas têm um papel muito importante nesse controle. Por quê? Porque eu vou pensar que elas agem ali, pessoal, como uma esponja natural. As árvores, por exemplo, elas, além de interceptarem toda essa água, né? Elas acabam... que essa água acaba chegando com menor velocidade no solo, ela também absorve ela. E isso impede que ela vá direto para o meu rio. E aí, quando nós temos vegetação no solo, ele vai infiltrar mais essa água. Isso vai reduzir também o meu escoamento. Então, acontece que quando nós retiramos toda essa vegetação, para dar ali lugar às casinhas, para dar lugar a novos empreendimentos, né? O que acontece? Vai acabar aumentando o escoamento superficial. E essa água vai chegar em maior quantidade lá no meu rio, né? O que era antes um processo natural, agora se transforma ali no meu maior problema, a minha maior dor de cabeça. Tá? Então, se nós pararmos para pensar aí, quais fatores contribuem para o aumento das enchentes em áreas urbanas? É o uso inadequado do solo, tá? E aí, pensa numa esponja seca.
né? Que vai absorver toda a água quando tu coloca mesmo uma poça, tá? Agora imagina que essa esponja ela é substituída por concreto. O que acontece se eu colocar ela lá dentro da minha poça, lá dentro do meu baldinho? A água não vai ser absorvida. Ela não vai absorver a água que tenha ali, né? Ela vai acabar se escorrendo aquela água. Ela vai acabar indo lá pro lado ou ficando ali. E isso, o meu concreto ali, vai ficar ali dentro também. Então, esse é o efeito da urbanização mal planejada. Que, ao invés ali dele criar, né, áreas permeáveis, ele cobre tudo com concreto. E diz que está resolvido. Né? E isso é um exemplo claro de impacto urbano sem planejamento adequado. Então, quando as áreas de drenagem elas não são pensadas corretamente, o escoamento aumenta. E aí aumenta o risco de enchentes. Se nós pegarmos, por exemplo, as cidades grandes, né, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, nós vamos ver que lá aumenta muito as construções, diminui muito rapidamente as áreas verdes. E nós nem precisamos ir tão longe. Se vocês falarem com avós de vocês, pais de vocês, eles vão dizer, antes tudo era mato aqui. Não é assim? Então, nós já vamos ver isso. Só que isso não é algo que acontece do dia para a noite, pessoal. É um efeito que vai se acumulando, essa perda da vegetação e causando esses problemas. Então, se nós pensarmos que as construções impermeabilizadas, elas ajudam o escoamento da água, da chuva, e isso minimiza os riscos de enchente, não, isso é falso, tá? Se nós pensarmos que as criações de espaços públicos em áreas de riscos, como por exemplo os parques, as praças, eles podem contribuir para a redução de enchente, sim, aí é verdadeiro. Eu tenho parque, eu tenho praça, eu tenho árvores, aquilo eu não tenho impermeabilização na maior parte ali, então ele vai conseguir auxiliar, sim, tá? E aí, passando um pouquinho aqui, nós chegamos nas consequências dessas inundações. Então, uma das principais consequências da perda de vegetação é o aumento da inundação. Porque sem a vegetação, a água da chuva, ela não vai ser mais interceptada ali pelas folhinhas e nem vai ser utilizada pelas raízes ou conseguir ser mais absorvida facilmente pelas raízes dessas plantas. E aí, ainda tem o agravante de que a água que antes infiltrava no solo, ela escorre facilmente, ela chega rápido nos meus rios, né? E isso vai causar alagamento nessas áreas que antes eu não tinha urbanização, antes eram protegidas pela natureza. Isso significa que a infiltração, ela foi reduzida ali. O escoamento, ele está sendo mais intenso ali. Então, imagina a diferença de uma cidade que tem área verde, que tem bastante parque, que tem bastante jardim, e outras lá que são totalmente cobertas por concreto. É claro que a primeira tem uma drenagem mais eficiente. É claro que quem tem área verde é muito mais eficiente. Os riscos de alagamento é bem menor nessas cidades que tem mais áreas verdes. Tá? Então, quando a gente pergunta se o uso inadequado do solo ele pode aumentar o risco de enchentes, é verdadeiro. É claro que ele pode aumentar. Eu estou usando esse solo de forma inadequada, eu estou impermeabilizando tudo, coloca asfalto em tudo. É verdadeiro. Porque isso vai aumentar sim, aumenta o escoamento, como a gente está conversando agora. Portanto, né, a grande lição aqui, pessoal, é que para nós evitarmos esses problemas, nós precisamos pensar a forma como nós estamos ocupando as cidades. Nós precisamos garantir espaços verdes, e nós precisamos planejar melhor mesmo a drenagem urbana. E aí, para criar mais ruas, calçadas impermeabilizadas, pode aparecer a solução mais rápida, mas não é. A longo prazo, nós estamos jogando água direto lá no meu rio. Nós estamos aumentando o risco da cidade toda estar inundada, como nós vimos agora.
Então, nós vamos começar a pensar em soluções que equilibrem essa construção com a própria natureza. Nós temos que garantir um futuro mais seguro, um futuro mais sustentável. Afinal, é para isso que nós estamos nos formando. Agora, quando pergunta, a perda da vegetação nas áreas urbanas resulta em aumento da inundação e alagamento. É lógico, né? Não tem outra coisa. Ela vai afetar o aumento da inundação e alagamento. Agora, falando um pouquinho das medidas para controle de inundação, elas vão ser divididas aí em duas, tá? Duas grandes categorias que nós temos, que são as medidas estruturais e as medidas não estruturais, pessoal. As medidas estruturais, elas vão ser aquelas que envolvem a modificação direta mesmo do meu sistema fluvial, né? Quando eu modifico ele para controlar a água, para minimizar ali os impactos que a enchente está causando. E aí isso inclui a construção de barragens, de diques, de reservatórios. Então, isso tudo vai servir para juntar ali, para reter, ou melhor, para redirecionar mesmo o excesso de água que eu tenho. Vai proteger as minhas áreas mais vulneráveis. E aí, outra medida estrutural bastante comum é a melhora da retificação mesmo de canais, como tá aqui, né, nos leitos de drenagem, aí, os canais de drenagem mesmo, né, quando eu tô pensando em modificar ali o curso do rio, do córrego, para aumentar a capacidade dessa água de escoar, tá? Mas, né, pessoal, apesar disso ser bem eficaz para o controle, quando eu penso num controle imediato aí das inundações, as medidas estruturais, elas nem sempre são a solução definitiva. Por quê? Porque eu vou precisar ter grandes investimentos para isso e muitas vezes podem acabar criando outros problemas ambientais que nós vamos ter aí. Que outros problemas, professora? A alteração ecológica, próprio ecossistema ali é uma. Então, elas não resolvem a causa principal das inundações, né? Que está muitas vezes relacionada ao uso inadequado do solo. Elas remendam o problema, tá? Então, qual das alternativas abaixo é uma medida estrutural para controle de enchentes? Tem lá no questionário de vocês. E aí vai ser as construções de barragem, tá? E aí nós temos também, quando nós pensamos que isso não é uma medida que vai ser a longo prazo, que ela é a curto prazo e que depois nós vamos ter problema, quais as que nós podemos adotar que vão ser mais interessantes? São as medidas não estruturais. Elas se tornam bem mais importantes aí, porque essas medidas, pessoal, ela busca uma abordagem mais sustentável, ela respeita a dinâmica natural do ambiente, acaba buscando soluções alternativas mesmo. Exemplo disso inclui a regularização do uso do solo. Ou seja, quando eu impeço lá a construção em áreas de risco de inundação, eu estou tomando uma medida não estrutural. Outra medida é a criação de construção à prova de enchente, como prédios mais elevados ou sistemas de drenagem mesmo próprios, eficientes, que evitam que a água cause ali danos aos imóveis, tá? Uma ideia bem interessante e que tem sido bastante aplicada aí em várias cidades é transformar áreas de risco mesmo, né, como zonas inundáveis, em espaços públicos mesmo, pensando em parque, em praças, e isso não só reduz o risco, né, de enchente, mas também vai contribuir aí com a qualidade de vida que eu tenho naquela população, né, porque acaba criando áreas verdes que vão absorver essa água da chuva e vai acabar diminuindo o meu escoamento. Então, o ideal é combinar essas duas abordagens, né? Pensar sempre em uma medida estrutural, mas também em medidas não estruturais. Porque eu não posso pensar só numa resposta imediata,
tá? Eu tenho que pensar em soluções mais duradouras, como essas medidas não estruturais, em soluções mais sustentáveis mesmo. Então, a chave, se eu for pensar aí num planejamento bem adequado, para garantir que toda a minha urbanização ali, que todo o controle se tenha dessa enchente, é necessário que ande as duas coisas juntos, tanto medidas estruturais quanto não estruturais. Isso é uma forma equilibrada, é uma forma responsável de se gerenciar. E aí, dentre as questões de vocês, tem quais das ações abaixo fazem parte das medidas não estruturais para controle de inundação, né? Então, se nós formos pensar quais das medidas abaixo, não estrutural, qual que vocês acham que seria? Seria a regularização do uso do solo, né? Porque as outras são todas estruturais. Eu tenho que pensar em regularizar esse solo. Eu tenho que pensar o que eu estou usando a cada parte. E aí nós entramos nessa parte do zoneamento de áreas de inundação, tá? Porque quando nós pensamos em como evitar enchente, o zoneamento adequado dessas áreas de risco, ela vai ser uma poderosa estratégia aí, né? Mas o que significa zoneamento, né? Basicamente, pessoal, isso trata de planejar mesmo o uso do solo de forma que as áreas mais vulneráveis à própria inundação ali não sejam ocupadas por construção. Eu vou olhar e vou dizer, olhar, né, com base em modelagens matemáticas, com base em toda uma análise científica que vocês vão trabalhar, e aí vocês vão dizer, olha, essa área ela é vulnerável, o solo não é capaz de absorver mais água, por exemplo, é um solo muito argiloso, eu tenho ali o lençol freático muito subsuperficial, então tem várias coisas que afetam que eu não posso construir, ela é uma área vulnerável. Bom, se ela é uma área vulnerável, então eu não vou poder ocupar. É isso aí, tá? E aí, pessoal, existe diversas mesmo modelagens. Uma delas, que eu trabalho muito, é o modelo GOD. Ele faz todo um levantamento para saber se aquelas áreas elas são suscetíveis, mais vulneráveis, né, ou não. E aí tu consegue fazer um zoneamento mais adequado, tá? No Brasil aí nós temos uma legislação importante para isso, que é o nosso Código Florestal, que ele já prevê a proteção das margens dos rios, né? As margens dos arroios aí. Como que ele determina isso? Ele diz que uma faixa ali de 30 metros ao redor do meu corpo d'água não pode ser mexida. Então, essa medida, ela acaba sendo essencial aí para evitar, por exemplo, que construções sejam feitas ali próximas ao meu rio, né? Porque se eu pensar, isso vai causar mais risco de alagamento. E aí, sem essa área de proteção, os riscos de enchente aumentam consideravelmente. Mas se eu pensar em muitas cidades, elas não seguem essas regras. Nós temos construções ali à beirinha do rio, né? Que deveria ser preservado esse rio, mas não é. E isso agrava muito a inundação. Por isso que é fundamental nós pensarmos no nosso plano diretor, né? Porque o plano diretor de cada cidade, ele vai ser responsável aí por garantir que essas áreas de risco elas sejam protegidas, que não tenha ocupação inadequada ali. Então, um bom plano diretor, ele tem que incluir aí infraestruturas de drenagem eficiente que vão permitir mesmo todo o escoamento aí sem causar riscos para as minhas áreas urbanas. E qual o benefício disso tudo? Isso tudo não se resume só lá na preservação, né? E não termos enchente. Mas o zoneamento, quando ele é bem feito, pessoal, ele também ajuda na proteção ambiental. Ele ajuda na própria preservação toda ali dos ecossistemas urbanos. Isso vai ajudar como, por exemplo, eu tenha mais vegetação nativa, mais áreas verdes. Isso é essencial se eu pensar em qualidade de vida dentro de uma cidade, né? Então,
além de evitar todos os desastres que eu tenho, esse planejamento, esse zoneamento, ele favorece sim o equilíbrio ecológico. Ele favorece sim a saúde toda da minha população, tá? Aí nós temos diversas etapas desse planejamento, desse zoneamento em áreas de risco, né? Porque ele é uma ferramenta poderosa para planejamento, porque ele vai permitir antecipar todos esses impactos, mas ele tem partes, né? Ele tem etapas. E esse processo, pessoal, ele começa lá na identificação da minha área de risco. Ou seja, eu preciso entender onde a inundação ou onde as inundações elas são mais prováveis de acontecer dentro da minha cidade. Depois nós passamos lá para o mapeamento das áreas vulneráveis. Então, nós vamos localizar exatamente os pontos críticos. Por exemplo, quais são os bairros em baixadas ou as áreas muito próximas aos rios ali. E eu vou mapear isso. E aí, a partir desse mapeamento que eu faço, eu crio mapas de alertas. Que nós vimos agora há pouco, quando deu a enchente no Rio Grande do Sul, os mapas. Esses mapas, eles são sinais, como se fossem sinais de trânsito mesmo, só que para a natureza. Eles vão avisar as autoridades, eles vão avisar a população sobre aonde tem risco. E aí, com esses mapas, é possível nós tomarmos ações preventivas mesmo, que são extremamente importantes. Nós podemos evitar que as construções sejam feitas lá, nós podemos implementar, como eu disse para vocês, sistemas de drenagens eficientes, eu posso ter mais bueiro ali, eu posso ter canais de escoamento, né? Desde que bem planejado. Desde que isso funcione de forma eficiente, esse meu sistema de drenagem. Mas os benefícios, eles não vão parar por aí. Como eu disse para vocês, o zoneamento ele vai além ali da proteção imediata contra enchentes. Eu estou pensando em contribuir para toda a sustentabilidade urbana que eu tenho ali. Eu estou pensando na preservação mesmo do meio ambiente. Por exemplo, uma das medidas mais eficazes aí é o sistema de perda, de alerta ali precoce, né? Então, eu não tenho esse problema, como, por exemplo, eles usam em muitas cidades aí, eles têm mapas de risco que são disponíveis para a população. Aqui nós temos, por exemplo, aquele aviso que pode colocar no celular e eles te avisam quando tem propensão, né? Então, esses sistemas, eles não vão ajudar só as pessoas a se preparar melhor e não correr o risco, por exemplo, do que aconteceu em Porto Alegre, mas também eles evitam que toda a minha cidade, ela entre em colapso, né? E aí vocês têm perguntas sobre qual o principal benefício do zoneamento de áreas de risco? É a prevenção de construções em áreas vulneráveis, à inundação, tá? Tem também uma pergunta lá sobre as medidas estruturais, como barragens e diques, se elas são a solução definitiva para a inundação. Não, né? Elas não são, porque nós já vimos que as medidas não estruturais, elas são. E quando a gente fala em zoneamento de áreas de risco, busca evitar a ocupação de áreas vulneráveis à inundação. Sim, né? Nós buscamos sim. Então, em resumo, o zoneamento ele não é apenas uma medida de proteção, ele é também um planejamento sustentável. Ele acaba ajudando ali a construir cidades que vão ser mais seguras, que vão ser, bem dizer, ecologicamente equilibradas, né? Então, pessoal, nessa aula nós exploramos toda essa importância mesmo do controle de enchente, como diferentes fatores como a urbanização, a perda de vegetação, o uso mesmo inadequado do solo, eles acabam contribuindo, né, para o aumento das inundações das áreas urbanas. Como que essa falta de área permeável, como vegetação e áreas verdes e o próprio aumento das superfícies impermeabilizadas, como que o concreto, o asfalto, eles agravam tudo isso, né? Agravam e trazem mais escoamento,
tá? Elevam esses riscos de alagamento. Nós vimos as consequências da inundação, que elas são bem significativas, né? Elas acabam afetando toda a infraestrutura, toda a perda de solo, ela resulta mesmo nessa diminuição da infiltração. Falamos sobre as formas de mitigar esse problema, que são as estruturas, são medidas estruturais e medidas não estruturais. Falamos como elas afetam, falamos dos riscos das áreas, né, do zoneamento de áreas de risco, que vai ser uma das principais ferramentas de planejamento urbano aí para nós reduzirmos o impacto, principalmente quando eu penso em zoneamento adequado mesmo, né, um zoneamento bem feito mesmo, né. Vimos essas etapas do zoneamento que são tão importantes, como a identificação de áreas de risco, mapeamento de áreas vulneráveis, mapas de alerta, planejamento de drenagem mesmo, a própria proteção dos ecossistemas, né? E aí, em resumo, essa aula ela procurou abordar o planejamento urbano sustentável, o zoneamento eficiente, né? E como ele pode contribuir aí para o controle de enchentes. Então, nós vimos essa abordagem mais equilibrada entre estruturas e soluções mais naturais, digamos assim, como eu disse para vocês, né? Para criar essas cidades mais seguras, essas cidades ecológicas mesmo, né? Então, pessoal, não esqueçam, as questões estão aqui. Quem assistiu a aula tem as respostas. Façam o questionário. Entreguem o questionário dessa semana, que ele ficará aberto apenas essa semana. Então, não esqueçam de entregar. E nos vemos aí na quarta semana. Outra coisa, não esqueçam de participar do fórum. Essa semana vai ter outra atividade que vai estar relacionada a empregos aí, a formas que vocês podem trabalhar no futuro em cima de gerenciamento de recursos hídricos. Então, façam a semana do fórum. Abraço a todos!